Boa noite a todos, né? Eu gostaria que todos pudessem abrir as suas Bíblias, quem trouxe, quem não trouxe, acompanha com alguém que tem. Vamos estar lendo um texto. O título de hoje é Tabernáculo, o lugar onde Deus se encontra com o homem. Deus já pôs no meu coração esse título, esse tema, há muito tempo. E, às vezes, a gente ouve falar sobre tabernáculo, tem ideia, talvez, do que seja isso, mas nós, como cristãos, eu entendo que a gente deveria ser expert nesse assunto, porque diz respeito à vida de cada um de nós. Amém? Pedir para os irmãos ficarem em pé. Vamos ler João 14:6 primeiramente. Vai ser nossa leitura tema. João 14 e verso 6. Vamos fazer uma oração antes. Obrigado, pastor. Fazer uma oração e pedir para que os irmãos estendam a mão para cá, para a minha direção, para me abençoar, porque eu vou precisar de muita bênção, que vou precisar de muita unção. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa noite que o Senhor tem nos dado, Pai. Por o Senhor permitir que estivéssemos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. Viemos aqui, Senhor, para Te adorar, para trazer o melhor de nós para o Senhor. E pedimos que agora o Senhor dispense também o melhor que o Senhor tem para nós. Pai, eu Te agradeço por cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu também peço, Senhor, que os anjos venham, que os anjos do Senhor venham, os anjos ministradores, que venham ministrar um óleo especial, um óleo novo, sobre a cabeça de cada um dos meus irmãos. Senhor, a unção, Senhor, para que os ouvidos estejam atentos e para que o coração esteja receptivo às palavras, Pai. Porque sabemos que aquilo que vem do Senhor deve ser preservado com muito cuidado. Obrigado, Senhor, também te peço, Senhor, a Tua unção sobre a minha boca, para aquilo que for sair daqui, venha do Teu coração, não seja simplesmente de mim. Eu sou somente um vaso, somente um instrumento. Ajuda-me em tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos ler. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Podem sentar. Aí o título fala, tabernáculo, o lugar onde Deus se encontra com o homem. O que tem a ver uma coisa com a outra? Parece estranho, né? Mas vamos tentar fazer uma conjunção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde Deus estará trazendo para nós uma informação nova. Mesmo aqueles que já sabem, cada um de nós sabendo, Deus poderá trazer uma informação nova, e que será muito útil para nós, e para todos aqueles com quem a gente também tem contato, né? Que aquilo que o Senhor traz para nós, não é para ser mantido conosco, é para nós repassarmos. Nós não podemos ser lagos. Muitos dos crentes, eles se comportam como lago. O que é um lago? Um lago é onde a água chega e fica. A água da chuva, a água do degelo da neve, seja lá o que for, vem e fica. Nós temos que ser como um rio, onde a água vem e vai. Então nós temos que ser assim. Amém? Então vamos rapidinho falar um pouquinho sobre o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Acho que a maioria de nós, né, sabemos o que significa, mas talvez muitas pessoas não tiveram chance de estudar sobre isso ainda, ter um conhecimento, vamos falar assim, teórico sobre isso, e é importante que saibamos. O tabernáculo, ele foi construído, primeiramente, segundo o modelo que Deus mostrou a Moisés no monte. Então, todos conhecemos a história, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, aquela história toda a gente já conhece, né? E logo em seguida, eles chegaram no deserto do Sinai. No deserto do Sinai, Moisés subiu ao monte.
Deus chamou ele para subir ao monte. E ali no monte ele esteve durante 40 dias e 40 noites, dos quais diz que ele não bebeu, e nem comeu, nem bebeu nada. Isso é puramente um milagre de Deus, né? Eu até tenho muita dúvida se ele foi realmente só para o monte ou se ele foi para o céu. Porque, vocês já vão entender. Porque Deus falou para ele: eu quero que você construa um tabernáculo, um local, onde eu vou me encontrar com o povo. E esse local eu quero que você construa exatamente como foi mostrado para você. Então foi mostrado para ele. Ele viu detalhes. Onde? No monte? No monte não estava construído nada. Então eu tenho minhas conjecturas. Eu não vou criar uma doutrina aqui, irmãos. Mas eu acho que foi no céu que ele viu. Porque no céu tem um tabernáculo. A gente já vai chegar lá. Então, o que significa o tabernáculo? Quem puder abrir suas Bíblias aí em Êxodo 29, 43 a 46. Êxodo, capítulo 29, do verso 43 a 46. (43 a 46) fala assim, Deus falando, né? Eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então o que Deus está falando aqui? Ele está falando: eu quero viver no meio de vocês. Deus estava falando literalmente para o povo. Lá no Egito, vocês viviam, vocês adoravam, vocês achavam que estavam adorando e coisa e tal, mas vocês não sabiam onde eu estava. Agora eu quero que vocês saibam onde eu estou. Literalmente ele está dizendo assim: eu vou morar em um local físico. Para isso ele mandou construir isso que nós chamamos de tabernáculo. Também chamado em outras passagens da Bíblia, fala em tenda do encontro. A tenda do encontro era a parte interior do tabernáculo. Então, primeiramente, eu acho bom dar uma ideia de como era esse tabernáculo. Ele era o local da habitação de Deus, né? Nós já falamos. Ele durou aproximadamente 500 anos. Teve 500 anos de duração essa casa de Deus. Só que ela era uma casa, vamos falar assim, era um mobile home, era uma casa móvel. Era uma casa que se movia. Por quê? Porque o povo de Israel no começo estava peregrinando no deserto, durante 40 anos. Nesses 40 anos, o tabernáculo tinha sido construído possivelmente nos primeiros meses desses 40 anos. Logo que Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, nas segundas tábuas, já não vamos entrar no detalhe, a partir dali o tabernáculo foi construído. Deus ordenou a Moisés: diga ao povo que tragam ouro, prata, tecidos disso, panos daquilo, peles de animais e coisa e tal, joias, e quando vocês trouxerem tudo isso, vai ser construído o tabernáculo. Aí Deus deu o espírito dele para um homem chamado Bezalel, que ele era um artífice, juntamente com Aholiabe, um outro homem que daí também, além de artífice, ele também tinha o dom de ensinar. Isso que é interessante, né? E ele ensinava. Então Bezalel era o artífice, mestre, vamos falar assim, o mestre artesão, e esse Aholiabe era além de ser artífice, também ele ensinava outras pessoas a fazerem aquela mesma obra. Então vocês imaginem, naquele deserto, não tinha nada lá. Era literalmente um local assim, bem difícil. Não tinha oficinas, não tinha uma serraria para cortar uma madeira, não tinha uma ferraria para poder moldar uma peça de ferro, ou de bronze, ou de ouro, seja o que for. Mas Deus deu sabedoria para eles.
Então aquilo já de cara, só aquilo por si, já é um milagre de Deus. Já dá para considerar como um dos grandes milagres de Deus, a construção do tabernáculo, como ele foi construído. E era tão interessante esse tabernáculo, que você olhava ele por fora, ele parecia um lugar, entre aspas, até feio. Ele era coberto com peles de animais, com umas cortinas, etc. Mas por dentro, ele era muito lindo, era cheio de ouro. Os objetos que tinha nele eram de ouro, ouro puro. Outros, como o altar, ele era revestido de ouro. A própria Arca da Aliança, ela era de madeira, mas ela era revestida de ouro também, ouro puro. Então, era uma coisa muito bonita, muito interessante. Por quê? Porque ali era a habitação de Deus. Deus não quer qualquer coisa. Deus quer o melhor. Amém? Então, essa tenda que ela foi construída durante esse tempo, possivelmente durante alguns meses, a gente não sabe direito o tempo que durou para ser construída, mas ela durou aproximadamente 500 anos, sendo transportada. Por quê? Porque o povo se movia. Então, em cima da tenda do encontro, ou em cima do tabernáculo, havia a presença de Deus, na forma de uma nuvem durante o dia, e na forma de uma coluna de fogo durante a noite, constantemente. Se a coluna se movesse, era sinal que era para o povo se mover. Então, de manhãzinha, 5 da manhã, o povo viu a coluna, começou a se mover. Um acordava o outro, e aí, pessoal, hora de levantar, vamos todo mundo, vamos começar a caminhar. E caminhavam, até que a coluna parasse. Onde a coluna parasse, ali era o lugar para eles acamparem, quem sabe, mais um dia, mais 10 dias, mais um ano. Não se sabe o tempo que eles ficaram em cada lugar. Foram vários lugares que eles foram. Então, o tempo todo assim. Então, por isso que eu digo, era uma casa móvel. Ela tinha uma altura de aproximadamente, a parte externa dela, ela tinha uma altura de 2,5 metros. Vamos falar em metros, que todo mundo vai entender metros aqui, né? Aproximadamente 4 pés e meio de altura. A altura da parte externa. O que era a parte externa? Era como se fosse um cercado, literalmente, uma cerca. Ela tinha aproximadamente 45 metros de comprimento, era retangular, né? Por 22,5 metros. Então, era retangular, com 45 metros por 22,5. Isso, calculem vocês aí, os carpinteiros, quanto que vai dar isso em pés. Não vamos entrar em detalhes, né? E nesse local, esse pátio, era um pátio, literalmente só um pátio, montado em cima da areia. Ali tinha as estacas, tinha tudo. Depois, com detalhes, os irmãos vão lá em Êxodo, nos capítulos 25, 26 e 27. Quem quiser aprender mais, vai lá nesses 3 versículos, 3 capítulos, e ali vai estar explicando bem detalhadamente como é que era para ser. Cada coluna, como que era para ser, era de madeira, a base era de bronze. Daí tinha as partes de baixo, onde a punha no chão, que era de prata, e assim por diante. Então, todos os detalhes. E daí eram feitos com cortinas, cortinados, para fechar, como se fosse uma cerca feita de estacas, com grandes cortinas. Então, esse era o átrio chamado, era uma das partes do tabernáculo. Eu vou dar liberdade para os irmãos aqui, quem quiser fazer alguma pergunta. Às vezes você pensa assim, a pergunta é só minha, mas às vezes é do teu irmão do lado também. Daí, se eu responder a pergunta, já vai ser 2 que vão ficar com a dúvida resolvida. Tá bom? Então, pode me perguntar. Levanta a mão, pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Como é que era isso? Se eu souber, eu respondo. Se não souber, trago outro dia. Ou então, o mestre, por excelência ali, ele vai responder. Então, haviam 3 ambientes. 3 ambientes no tabernáculo. Vocês me desculpem, estou dando esses detalhes aqui, mas é interessante a gente saber isso. Não é por acaso. Então, haviam 3 ambientes. Esse primeiro ambiente, que era esse de 45 metros por 22, que chamava-se o átrio, ou ainda chamado o pátio. Era um pátio grande,
que tinha essa cerca completa, feita com colunas de madeira, com bases de prata, no chão, a prata, etc. E daí as cortinas fechando. Tinha 2,5 metros de altura aproximadamente. Dentro desse... ele tinha uma porta. Isso é interessante. Havia uma porta, uma entrada. Ele não era aberto. Havia uma entrada feita também com cortinados. Era como se fossem cortinas, o véu, né, a gente chama de véu, mas eram cortinas, que faziam essa primeira entrada, a entrada do pátio. Nesse pátio, haviam 2 elementos. Quais elementos? 2 coisas. A primeira delas era o chamado altar de bronze. O que era o altar de bronze? Era um altar grande que Deus mandou construir, de madeira de acácia, e daí revestir ele de bronze, e tinha uma grelha de bronze também, e nesse altar era então o dito altar do sacrifício. Acho que todos ouvimos falar do altar de sacrifício, né? Era um altar grande, onde vários animais podiam ser queimados ao mesmo tempo. Normalmente os animais eram cortados, o sangue era escorrido, e a carne do animal, juntamente com a gordura, era queimada ali. Tinha uma ordem específica para esse altar. O fogo arderá continuamente, não se apagará. A gente já ouviu esse tema bastante vezes, né? Até temas de congressos, etc. Né? O fogo tem que estar constantemente aceso. Não pode apagar nunca esse fogo. Então os levitas, as pessoas que cuidavam de que esse altar funcionasse, os que cuidavam daquele ambiente, eles tinham que cuidar para que não faltasse lenha. Tinha que ter lenha constantemente ali. Então traziam lenha e vinham queimando, de dia e de noite, não podia faltar nunca. Então, ali eram feitos sacrifícios. O que é sacrifícios? Os holocaustos. Ali eram queimados os animais que eram trazidos perante a presença de Deus. Havia 2 sacrifícios principais, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então, 365 dias por ano, 2 animais eram queimados todo dia. Faça a conta, 770 animais por 730 animais por ano eram queimados aí. Só pelo fato de serem sacrifícios da manhã e o sacrifício da tarde. Fora os sacrifícios extra. Então, qualquer pessoa que pecasse, o único jeito de eles ter esse pecado dele resolvido era trazer um animal. Tinha que trazer um animal, se fosse um cordeiro, um cabrito, etc. Esse animal, dependendo se a pessoa fosse mais pobre, podia trazer uma ave, uma pombinha. E esse animal era sacrificado ali e era queimado também. Então, o povo todo, o povo de Israel, ele ficava reunido ao redor do tabernáculo, acampado, em tendas. Essas tendas, quando a gente vai acampar, todos eles tinham tendas, não tão bonitinhas como essas de hoje, mas tinham tendas. O que acontecia? Então as tendas eram baixas, o único lugar alto, mais alto, era o tabernáculo, que ficava no meio, bem no meio. Então, durante todos os dias da vida deles, o povo de Israel ficava sentindo aquele cheiro de queimado, um cheiro ruim, um cheiro pesado. Isso não é um cheiro bom. Um cheiro de carne queimada, todo santo dia. Por quê? Porque ali eles tinham que se lembrar, aquele cheiro representava o pecado. O que estava sendo queimado ali era o pecado do povo. E aquele cheiro, literalmente, cheirava mal para as pessoas, né? Então o que acontecia? Durante todo esse tempo eles ficavam vendo isso. Dentro ainda desse ambiente que tinha o altar, tinha também a bacia de lavar as mãos, a bacia de bronze. E nessa bacia de bronze, então, os sacerdotes tinham que se lavar as mãos todo dia, sempre que eles fossem ministrar, lavar as mãos e os pés. Depois disso, havia uma outra, agora sim, uma tenda. Agora sim era uma tenda, porque até então era um pátio. Agora existia uma tenda, de aproximadamente
10 metros de comprimento, era retangular também, 10 metros de comprimento por 5 de largura. E essa tenda também tinha uma porta. Qual era a porta? Uma cortina, um véu. Então, nós já encontramos uma porta anterior, que era a porta do átrio. Agora temos a porta desse lugar chamado Santo Lugar, o Lugar Santo. Nesse santo lugar, as pessoas não podiam entrar. As pessoas só podiam entrar no átrio. Quem fosse trazer um sacrifício, quem quisesse ficar assistindo, podia entrar no átrio, as pessoas comuns. Nesse local, agora, que é o lugar santo, somente os sacerdotes podiam entrar, os oficiantes. Então, eles podiam entrar ali. Ali tinha 3 elementos, nessa tenda. Era um local já fechado, era escuro ali dentro, porque tinha coberta e tudo. E nesse lugar tinha 3 elementos, que era uma mesa, uma pequena mesa, onde eram postos os pães, chamado pães da proposição. 12 pães. Por que 12? Cada um representando uma das tribos de Israel. Havia também outro móvel, um outro objeto, que era o altar de incenso. Não confundir com o altar lá de fora, que era altar de holocausto, altar de sacrifício. Nesse altar de incenso, ele era pequeno, possivelmente 1 metro quadrado, 1 metro de altura, e ali eram postas brasas. Quando os sacerdotes vinham oficiar, eles punham brasas. Que brasas? Brasas tiradas do altar lá de fora. Brasas de lenha, né? E essas brasas ficavam ali, e ali eles jogavam em cima o pó chamado incenso. E esse pó queimando, ele saía, subia aquele cheiro, cheiro suave. Esse cheiro diferenciava bem daquele cheiro lá de fora. Então já começou a melhorar a coisa, né? E tinha mais uma coisa ainda dentro desse ambiente, que era o candelabro de ouro. O que era o candelabro de ouro? Também chamado de menorá. Ele pesava aproximadamente 35 quilos de ouro puro, feito de ouro puro, uma peça só. Ele tinha 7 lâmpadas. Era um castiçal, todos nós já vimos, né? Um dos símbolos de Israel. O símbolo de Israel. Sempre que você vê algum dos símbolos de Israel, você vai ver aquela estrela de 6 pontas, e também a menorá. Então, essa menorá era a luz que iluminava aquele ambiente. Ela era alimentada com azeite, tinha pavios e tal, e tinha que ser servida todo o tempo, posto mais azeite, cortar os pavios e tal. Tinha que ficar constantemente também aceso. Então, nós já encontramos 2 locais, que é o átrio, onde tinha 2 elementos, e agora o lugar santo, onde tem 3 elementos. E cada um dos locais, para você poder adentrar, tem uma porta. Todos estão entendendo até aqui? Se alguém não tiver, levante a mão e pergunte, o que mesmo que era aquilo? Ou depois a gente responde. Agora existia um outro lugar, que era um lugar que ficava ainda para lá, tipo assim, fazia parte, adjacente ao lugar santo. Existia um lugar chamado o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, que também era uma tenda, fazia parte da tenda, só que ele tinha aproximadamente 5 metros por 5 metros, ela era menor, e dentro dele também tinha uma porta para entrar nele, já vamos falar sobre isso, um véu, né? uma cortina também para entrar nele, e dentro dele tinha 2 elementos. Quais eram os 2 elementos? Vou fazer a pergunta, alguém sabe o que era? Pastor, não vale. O que mais? Não. Tá, então vou ajudar vocês. Vocês já vão sair sabendo daqui. Então tinha a arca, a chamada Arca da Aliança, e tinha o propiciatório. O que era o propiciatório? A gente pensa na arca, pensa numa peça só, né? Mas era a arca e tinha a tampa da arca. Essa tampa da arca que era chamada propiciatório. Então, nesse local, somente uma vez por ano só, podia entrar somente um homem, que era o chamado sumo sacerdote. No átrio, no room anterior,
podiam entrar os sacerdotes que estavam oficiando, não se sabe quantos. Agora aqui só podia entrar um e uma única vez por ano. Quando? No dia da expiação, que nos dias de hoje a gente traduz como Yom Kippur. Então, Yom Kippur, nesse ano de 2026, vai cair no dia 20 de setembro e 21 de setembro. Então, vai ser no final do ano judaico, né? Mas muda sempre o calendário, então não é um dia fixo do nosso calendário. Então, somente no dia da expiação é que o sumo sacerdote entrava para oficiar para o povo de Israel todo, independente de quem. Então, nesse dia, hoje o povo de Israel celebra isso, não tem mais o templo, então eles celebram esse dia como o dia do perdão, é um dia de jejum, eles jejuam 25 horas nesse dia, desde do pôr do sol do dia, no caso no dia 20 de setembro, até o pôr do sol do dia 21, nesse ano, né? Então eles têm que jejuar todo esse período, 25 horas, na verdade 1 hora a mais ainda do que as 24, né? Não sei porquê, mas eles devem saber porquê. Então o que acontece? Nesse dia é o dia onde todo pecado era perdoado. Primeiramente, lá pela lei, pela lei de Moisés, lei que Deus deu a Moisés, era onde o perdão dos pecados do povo era executado. Com o sacrifício de um bode, não podia ser outro animal, era bode, que era sacrificado, e com esse sangue desse bode, o sumo sacerdote entrava nesse lugar, no Santo dos Santos, com um incensário. O que era um incensário? Era um negócio que ele pendurava com a mão, que ele balança assim, só que dentro tinha brasas, e daí ele jogava o incenso em cima dele também, então aquele ambiente ficava coberto de nuvem, aquela nuvem pesada de incenso, o cheiro muito forte de incenso ali, e ali que estava a presença de Deus. Então o que ele fazia? Ele fazia isso, cobria todo de fumaça, e daí ele salpicava sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? A tampa da arca. Ele salpicava o sangue que ele estava trazendo numa tigela, lá de fora, ele trouxe aquele sangue, ele ia salpicar sobre o propiciatório. Dentro da arca, não vamos entrar em mais detalhes, porque não tem muito tempo para isso, mas dentro da arca, a parte principal era as tábuas da lei. Também tinha dois elementos mais, não vamos falar sobre ele. Mas tinha as tábuas da lei. O que eram as tábuas da lei? Os 10 mandamentos. Famosos 10 mandamentos, aquelas tábuas que Moisés trouxe do monte. A primeira vez ele quebrou, e depois Deus fez de novo e tal. E essas tábuas da lei estavam dentro da arca. Dentro dessa arca. E em cima da arca, como tampa dessa arca, tinha o propiciatório. Então, basicamente, a ideia é essa: quando Deus olhava lá de cima, ele via a lei. E o que diz a lei? A alma que pecar, esta morrerá. Então, todo o povo iria morrer, certo? Só que para isso o sacerdote salpicava o sangue. Então, quando Deus olhava, ele já não via mais a lei, ele via o sangue. E esse sangue é que fazia a justificação do povo. Então, todo o povo era um ano mais que o povo tinha de alívio. Então, quando eles viam o sacerdote saindo já de ter oficiado o serviço dele dentro do santo, do lugar, do santíssimo, do lugar santo, o que acontecia? O povo entrava em alegria, pulava, se abraçavam, todos dizendo: fomos aceitos. Já não tem mais condenação sobre nós. Um ano mais de garantia para a gente viver. Só que isso tudo era temporário, né? Então, graças ao sangue de Jesus, que tornou isso, para nós, tornou eterno. Não precisa mais de sacrifício. Não precisamos mais desse sangue ser jogado ali. Essa é uma aplicação para as nossas vidas.
Então, basicamente, até aqui, dei uma explicação técnica sobre o que seria o tabernáculo. O lugar da habitação de Deus, Deus habitava ali, todo o povo que se reunia ao lado via aquela nuvem de fumaça ou de fogo e sabia, ali está Deus, ali está a presença de Deus. E eles sabiam que ali eles tinham um Deus que habitava com eles, que morava com eles. Amém? Então, até aqui alguma pergunta sobre a parte técnica? Pode fazer. Você está falando já depois do tempo já onde o povo já estava disperso. Sim, o povo vinha de todos os lugares do mundo, que habitavam já dispersos, né, da diáspora, para ter esse dia do perdão. Eles não ficavam obrigatoriamente dentro desse átrio, porque não cabia tanta gente, mas ficavam ao redor. O senhor conseguiu pôr aquela figura? Rebeca, você consegue pôr aquela figura aí? Então, prestem atenção nessa figura. Era assim que era para o povo ficar acampado ao redor do tabernáculo. Então, o meio, ali onde vocês estão vendo aquela parte central, é ali que ficava o tabernáculo, aquela parte bem central mesmo, um quadradinho pequeno que a gente mal consegue enxergar ali, certo? Não tem como apontar ali. Vocês podem ver que dali sai uma fumaça. Aquilo ali seria a nuvem da presença de Deus. E o povo todo reunido ao redor. Aqui nessa parte de baixo tinha as tribos. É tudo organizadinho. Depois vocês vão lá, vocês vão ver no finalzinho, já no livro de Números 2, no capítulo 2 do livro de Números, vai falar exatamente qual tribo tinha que ficar organizada. Então vocês podem ver, tem ali os nomes. O Judá, Issacar, Zebulon era o maior grupamento, 3 tribos, ao oriente, ou seja, para leste, depois para o norte, depois para o norte, depois para o ocidente, depois para o sul. Então, quem via isso daí, quem estava no meio, não via nada, mas quem olhava lá de cima, via esse formato aí. Que formato lembra vocês isso aí? A cruz. Desde aquela época já Deus tinha imaginado isso. Como Deus é perfeito, né, irmãos? Desde aquela época, Ele falando para nós sobre a cruz. A cruz. A propósito, quando Adão, lá no começo, quando Adão teve o problema lá com Adão, que ele pecou e tal, aquela história da fruta, o que aconteceu? Quando Deus amaldiçoou a serpente, primeiramente perguntou para Adão, Adão, o que você fez? Quando Adão reconheceu que estava nu, eu comi da fruta que a mulher me deu, a mulher que o Senhor me deu, me ofereceu, eu comi. Daí ele perguntou para a mulher, e mulher, o que foi que você fez? Não, a serpente que me ofereceu. Daí Deus pergunta para a serpente, Deus já deu juízo para a serpente, dizendo assim, maldita és por causa disso. Você a partir de hoje vai rastejar sobre o chão, a tua comida vai ser o pó e tal, aquela coisa que a gente já sabe. Depois para a mulher também sobrou coisa ruim ali. Mas, quando chegou na vez do homem, qual foi a maldição? Deus disse assim, Deus disse para o homem, por causa do que você fez, maldita é a terra. Vocês entenderam? Por causa do que você fez, maldita é a terra. Quando você lavrar a terra, você vai suar com o suor do rosto, comerás teu pão, mas maldita é a terra. Então Deus não amaldiçoou o homem, porque a maldição estava guardada lá para frente, para a cruz. A maldição para o homem se cumpriu lá na cruz. Então a cruz, os dois travessões da cruz, é onde se encontra a justiça de Deus com o amor. Então, aqui estava já representada a justiça de Deus com amor. Então, lá no futuro, um homem seria maldito. Quem era esse homem?
Jesus. A maldição caiu sobre ele, não caiu sobre Adão. Prestem atenção lá no texto, não vou ler, mas está claramente lá no texto. Por causa do que você fez, maldita é a terra. E ainda falou, né, para a mulher, de ti sairá um que vai esmagar a cabeça da serpente e tal, que era falando sobre Jesus. Mas tá bom. Então, sabemos que as coisas e fatos do Antigo Testamento, falamos até agora do Antigo Testamento, elas eram sombras das coisas reais que sempre existiram ou haveriam de existir. Então vamos ler rapidinho, quem puder, lá em Hebreus 8. Hebreus 8. Falando das coisas que são sombra, né? Então, Hebreus 8:1 fala assim: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ele ministra ali, no verdadeiro tabernáculo. Vocês estão ouvindo? Verdadeiro tabernáculo. Por que verdadeiro? Porque existia um que era sombra. Aquele primeiro tabernáculo, esse que eu falei até agora, era um tabernáculo sombra. Primeiramente, daquele que está lá no céu. Lá no céu tem um tabernáculo. Lá no céu não tem um templo. Na Bíblia fala, lá em Apocalipse, que ali não haverá templo. Mas tem um tabernáculo, que é o verdadeiro tabernáculo. E quem é o sumo sacerdote? O próprio Jesus, que lá está. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então lembra do comecinho, quando eu comecei a falar? Que eu tenho as minhas ideias de que Moisés foi lá no céu para ver isso. Que acho que Deus não teria o trabalho de trazer até ali no monte para mostrar para Moisés. Era mais fácil levar Moisés para ver lá em cima, né? Mas tá bom, conjecturas, né? Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Então, tudo aquilo que o povo de Israel tinha como promessas, Jesus, ele está trazendo como promessas superiores. Ali eles tinham o perdão dos pecados. Nós temos a justificação dos pecados. Qual a diferença de perdão e justificação? Alguém sabe dizer? Meus alunos, alguém sabe dizer o que é justificação e perdão? Qual a diferença, se é que tem diferença? Isso é remissão. Remissão, tá bom, mas valeu. Na verdade, o perdão era aquilo que o povo de Israel recebia lá todo ano. No dia do Yom Kippur, todo ano eles recebiam o perdão dos pecados praticados durante um ano. Ou seja, os pecados ainda estavam lá. Agora, a justificação é quando você lava. O perdão seria mais ou menos assim: quem é pintor aqui, quando você tem uma mancha na parede, é mais fácil você pegar o pincel, a brocha, o rolo e passar uma tinta por cima, né? Aí eu pergunto: a mancha saiu? Não, a mancha está lá, você não está enxergando, mas a mancha está lá. Agora, quando você justifica, isso é o perdão, passar a tinta por cima. Agora, o perdão, a justificação é quando é lavado, joga fora. Então, por isso que fala aqui: os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, não existem mais, at all. Por isso que eu digo, irmãos, eu gosto de falar isso:
Nunca use a expressão, eu sou um pecador. Você não é um pecador. Você é um justificado. Deus olha para você, Deus não te vê mais pecador. Deus te vê a imagem do seu próprio Filho. Nós somos imagem de Jesus. Nós somos irmãos de Jesus, by the way. Certo? Então, a justificação veio através de Jesus, do sumo sacerdote, um trabalho, um sacrifício superior, que cobriu para sempre, não somente os nossos pecados, mas os pecados do mundo todo. Porque lá fala, eis, quando Jesus chegou para João Batista, para ser batizado por João, João declarou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não falou assim, tira os pecados do mundo, tira o pecado. O pecado já é genérico, já está dizendo assim, o pecado foi tirado, a maldição do pecado foi tirada. Aí você vai dizer, mas existe pecado no mundo até hoje? Claro que existe, pessoas pecam, mas Jesus já tirou a raiz do pecado. Portanto, quando nós, de livre e espontânea vontade, nós aceitamos o que Jesus fez por nós, o sacrifício que Ele fez por nós, como fala lá, se com o nosso coração cremos e com nossa boca confessamos, nós verdadeiramente temos a salvação dos nossos pecados. Mas aí você vai dizer, mas de vez em quando a gente faz a gente comete, dá um deslize aqui e ali, já está coberto, só que você tem que confessar. O pecado que não é confessado, ele tem uma consequência, de trazer problema para a tua vida. Não quer dizer que ele vai te jogar no inferno. Actually, Deus não tem problema com o pecado. O pecado já foi resolvido o problema dele. Eu costumo dizer, o pecado já foi resolvido o problema. O único problema sério de Deus é com a incredulidade. Porque a incredulidade, ela torna Deus, é estranho falar isso, mas amarra as mãos de Deus. Deus não pode agir. Vai na Bíblia. Quando Jesus estava na sua própria cidade, lá em Nazaré, Ele não conseguiu fazer milagres lá. Por causa de quê? Da incredulidade do coração deles. Então o pecado é facilmente resolvido, mas o problema é a incredulidade. Vamos vir agora para a questão mais prática sobre o que Jesus falou lá no começo. Ele falou em João 14:6, foi o que nós lemos aqui quando estávamos em pé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. Jesus falando isso para quem? Jesus estava falando para os judeus, para os discípulos. Mas ele falou isso porque um deles perguntou, me parece que foi o Tomé que perguntou, Senhor, nós não conhecemos o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que nós estamos entendendo, nós brasileiros, nós ocidentais, lendo isso, coisa bonita que Jesus falou. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Só que tem uma coisa, o tabernáculo, ele tinha 3 portas. Eu lembro que eu falei no começo, o átrio tinha uma primeira entrada, o lugar santo tinha também uma cortina, uma porta que permitia ou impedia a entrada de pessoas não autorizadas, e o lugar santíssimo também tinha uma porta, um véu. A primeira entrada, aquela lá do começo, lá do pátio, era chamada de Ha-derek. Estou falando em hebraico aqui, não sei falar hebraico, mas eu copiei aqui, Ha-derek. Significa o caminho, literalmente, o caminho, em hebraico. O nome daquela porta era o caminho. Você entrou hoje por Haderek, você entrou pelo caminho, você foi hoje lá, foi. Então, era o caminho. A segunda porta, que era do lugar santo, do pátio para o lugar santo, chamava-se a verdade. Literalmente, o nome dela era Ha-emet. E a terceira porta, que era a última porta, a porta do Santo dos Santos, ou do lugar santíssimo, que era onde tinha a Arca do Testemunho, era chamada de Ha-Haim, a vida.
Tanto que existe uma saudação entre os judeus, sempre que está numa festa, estão bebendo, coisa e tal, eles levantam a taça e dizem, Lahaim, Lahaim. Isso é uma saudação, ou tipo como diria, desejando para alguém. Significa assim, a vida, Lahaim, Lahaim. Tem até música, né? Lahaim, Lahaim. Né? Tentando falar hebraico aqui, fica difícil, né? Então, a primeira porta, chamada caminho. A segunda porta chamada... E a terceira porta? O caminho significa a entrada para Deus. É quando o pecador, ele chega-se para Deus. A segunda porta é a revelação de Deus. A verdade. É quando a pessoa já passa do primeiro ambiente para o segundo ambiente, onde ele vai ter a revelação de Deus, através dos pães, através do incenso, e através da luz do Espírito Santo, da revelação de Deus. E a terceira porta, que é a vida, é a presença plena de Deus. Perguntas até aqui? Eu acho que no final vocês vão ter algumas, mas tá bom, depois a gente vê, né? Então, a gente vê hoje, vamos trazer para a nossa realidade agora. Vamos esquecer não, ficou armazenado com um computador, você armazenou ali, pôs uma pasta, save, esse arquivo, agora vamos entrar para outra. Quantas pessoas que já entraram pela porta chamada caminho, já foram perdoadas, purificados, mas que ainda não conhecem a verdade? Esses vão dizer, isso é estranho, não tem, não. Então, sempre que você vê um cristão, vamos falar de um cristão, né? A palavra crente às vezes não pega bem, né? Porque dizem que até o diabo é crente, né? Então, vamos usar a palavra cristão. Então, quando um cristão, ele aceita Jesus, a primeira coisa que é feita nele, o que é? O sacrifício do cordeiro. Qual cordeiro? Jesus. Então, ele aceita o sacrifício, o sangue purifica ele já entrou pela primeira porta, chamada caminho, ele já está usufruindo das benesses da salvação, e às vezes até já foi batizado, já está usufruindo até do batismo, que seria a pia ali com a água, né? Só que eles ainda não conhecem a verdade. Então essa aqui é uma religião muitas vezes baseada, são pessoas que são religiosas, eles entram, eles conhecem a verdade, ou melhor, eles entram pelo caminho, eles têm o perdão dos pecados, só que eles ainda não conhecem a verdade. Eles não conhecem a verdade. Então, eles têm uma religião, e eu estou dizendo uma pessoa, não estou dizendo uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, estou falando de pessoas com 40 anos de ministério, às vezes 40 anos já crente, dentro da igreja, nunca desviou, mas às vezes ele está lá ainda, ao pé do altar, de sacrifício, só recebendo as benesses do sangue de Jesus, porque ele tem uma vida acabada, ele tem uma vida triste, ele não usufrui das benesses de Deus. E o que acontece com ele? Normalmente ele vai ser uma pessoa religiosa. O que é religioso? É alguém que se baseia em grupos religiosos, em denominacionalismo. Ah não, eu sou dessa igreja, essa igreja é melhor que aquela. Ah não, porque essa igreja não sei o que. Ah não, mas naquela tua igreja não sei o que. Tipo, entendeu? Aí fica naquela, ou seja, religiosidade. E aquela pessoa que às vezes, mesmo sendo salva, mas ela ainda está com um pé e meio no mundo. Já está salva, aceitou Jesus, a palavra fala, com o coração creu, com a boca confessou, já está salvo. Só que ele não conhece a verdade. Então ele tem que fazer um esforço, ele tem que pedir de Deus a revelação, para poder entrar nessa segunda porta, nesse segundo véu, chamado verdade, que é onde ele vai adentrar esse segundo ambiente, chamado lugar santo. No lugar santo são 3 elementos. Quais eram?
Quais eram os móveis que tinham dentro do lugar santo? Então, o que significa a mesa dos pães de preposição? Os pães significam a palavra de Deus, mas não a palavra de Deus lida, porque a palavra de Deus lida, ela está lá no átrio ainda, porque aqueles que não conhecem verdade, muitos deles estão lendo a Bíblia, e leem muito, às vezes, só que eles ainda não têm a verdade. Então, aqui, nesse ambiente, é quando ele vai começar a meditar na palavra de Deus. A palavra simplesmente não vai ser lida, a palavra vai ser aplicada na vida dele. E para você aplicar a palavra na tua vida, você tem que meditar na palavra. O que fala o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, mas medita na sua lei de dia e de noite. Medita na sua lei dia e noite. Lá no livro de Josué, no 1º capítulo, quando Deus fala para Josué, Moisés, meu servo, já foi embora, já morreu. Agora está contigo a coisa. Esforça-te, tem bom ânimo. Para quê? Para guerrear? Sim, era para guerrear, tinha muitas nações para conquistar. A partir dali eles iam começar a conquistar. A partir dali que eles iam passar o rio Jordão ainda. Mas foi para isso que Deus falou para Josué ter bom ânimo? Não, tem bom ânimo para que toda a palavra, toda a lei que foi entregue ao meu servo Moisés, você medite nela constantemente. Tenha bom ânimo para ler, para meditar na lei, porque isso fará com que você prospere em todo o teu caminho. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos já nesse segundo ambiente, quando a palavra de Deus já começa a fazer parte da nossa vida. Os irmãos estão entendendo? Outro móvel, que era o altar de incenso. O que significa incenso? Jorge, o que significa o incenso aqui? Está lá em Apocalipse. Não, o incenso são as orações dos santos. Então, para a pessoa que já entrou pelo caminho da verdade, ele vai ter intimidade com a oração. Ele vai orar. O incenso vai subir do altar de incenso constantemente na vida dele. E ele vai ter o quê? O candelabro. As luzes do candelabro vão estar acesas na vida dele, que significa o Espírito Santo. Então a luz do Espírito Santo vai estar na vida dele, iluminando o caminho dele, vai estar iluminando a vida dele, mesmo a vida secular dele, não estou falando da vida espiritual só, toda a vida dele vai ser iluminada pelo Espírito Santo. É para isso que nós temos conosco o Espírito Santo, para nos auxiliar em todas as circunstâncias. Agora a gente vê bastante pessoas que estão nesse ambiente chamado lugar santo. Eles já têm intimidade com o Espírito Santo, eles já comem o pão da proposição, eles oram, eles acendem o incenso, mas eles ainda não estão completos, porque eles não conseguem fazer uma coisa, eles não conseguem adorar. Essas pessoas que só estão nesse lugar, eles ainda não aprenderam a adorar. Ele pode cantar, mas ele não adora. Ele pode pregar, mas ele não adora. Ele pode até ser um exímio pregador, saber muito bem falar, mas ele não adora. Então essa pessoa, ela ainda precisa de, vamos falar assim, de upgrade. Então o véu da verdade, nesse véu da verdade, quem estiver só nele, já conseguiu bastante coisa. Muitos de nós já estamos nesse local, mas precisamos melhorar. Precisamos chegar onde Jesus falou, no Pai. Então, o que acontece? Não vou entrar nesse assunto, porque é muito amplo, seria um caso para mais algumas 3 ou 4 vezes ainda de estudo,
mas sobre a orfandade. Aí você vai falar, orfandade, o que tem a ver orfandade com o que você está falando, pastor? Tem tudo a ver. Nós no Brasil, nós somos, por incrível que pareça, nós somos um dos povos do mundo mais órfãos que existe. Nós fomos formados por 3 raças, 3 nações que colonizaram o Brasil. A começar pelos portugueses, depois pelos negros que vieram trazidos como escravos, depois também os índios, né? Então são 3 raças principais. Todos eles cultivavam a orfandade. Como? Matando os pais. De uma maneira ou de outra, os negros, por exemplo, eles eram tirados da África, separados de família. Era uma dor muito grande que eles tinham. Isso foi se perpetuando. Então, no nosso sangue, no nosso DNA brasileiro, nós temos uma raiz muito forte de orfandade. E o que a orfandade faz? A orfandade, ela está na base, para começar, por incrível que pareça, do ateísmo. Se você for pesquisar os ateus, veja um ateu qualquer, você tem um amigo ateu que está no teu trabalho, sei lá, pesquisa, faz uma perguntinha, como é que era teu pai? Ele vai dizer, pai? Nem sei o que é isso, não tive pai. Teve lá, a minha mãe teve um caso com uma pessoa lá e tal, eu nasci, mas eu não conheço meu pai. Ou coisa do tipo. Então, muito do nosso problema com adoração é a orfandade. Então, é muito sério isso, irmãos. É tão sério isso que deveriam ser feitos mais esforços na igreja para a gente curar, para a gente expulsar esse espírito de orfandade. Poucas pessoas, por incrível que pareça, poucas pessoas, que se for fazer uma pesquisa, poucas pessoas podem dizer, eu estou 100% resolvida com meu pai. 100%. Não tenho problema nenhum, não tenho mágoa nenhuma, nunca tive problema nenhum. São poucas pessoas. Estou falando de brasileiros, né? Talvez americanos é pior ainda, né? Que americanos de 40 anos para cá começaram a ser também órfãos, né? Por conta até do governo americano, não vamos entrar em detalhes, né? Então, quantos, às vezes, mesmo com uma vida plena do Espírito, mesmo fluindo nos dons, mesmo com o Espírito Santo, mesmo tendo todas as benesses, mas ele tem faltas, e essas faltas fazem com que ele esteja sempre um passo atrás. Ele não chegou lá, ele não consegue chegar lá. Tem uma coisa que barra ele, e isso é espiritual. Isso é espiritual. E é nessa brecha que os demônios, eles acham para atuar na vida das pessoas. Aí a pessoa diz, não, estou resolvido, sem problema, não tem mais problema nenhum. Vai ver, tem um problema sim. Tem que resolver esse problema. Então, quantos, mesmo com uma vida plena do Espírito, ainda sangram pela orfandade, pela rejeição, pelo sentimento de autocomiseração? Quantos têm autocomiseração? O que é autocomiseração? Self-pity. Tipo, ter dó de si próprio. Ah, tadinho deu. Coitadinho. O que foi que, né? Ah, ninguém gosta de mim, coisa e tal. A síndrome de Gabriela, né? E com os pés com feridas não curadas, com sentimentos de culpa por pecados cometidos. Muitos de nós com consciência, com sentimentos de culpa por pecados cometidos, que já foram perdoados, lá no altar de bronze, lá no começo, lá no átrio, já foram resolvidos esses pecados, só que eu não me perdoo. Quantas pessoas que às vezes vivem uma vida miserável dentro da igreja, não flui, não consegue as coisas, porque ele próprio não se perdoa de coisas que ele praticou. Aí você, tipo assim, mais ou menos está dizendo assim, eu sou superior a Deus. Deus tem poder para perdoar meu pecado, mas eu não. Eu não vou perdoar meu pecado. Eu vou o tempo todo carregar isso comigo. Eu estou devendo isso. E essa é uma culpa que Satanás põe na gente. Então a gente tem que se livrar disso.
Então, como conseguiremos romper o véu da vida e adentrar o Santíssimo Lugar? Aí você vai dizer, mas Jesus já, lá na cruz, no sacrifício dele, o véu já foi rompido. Sim, o véu já foi rompido. E o que fala lá em Hebreus? Que nós devemos nos achegar com confiança perante Ele, perante o trono da sua graça. Então nós devemos adentrar o Santíssimo Lugar somente quando formos reconciliados, primeiramente com nossos pais. Quando nós formos reconciliados de verdade com nossos pais, estou falando pais físicos, mas pais, só pais físicos? Não. Qualquer pessoa que está com autoridade sobre você, você deve considerar como um pai. Lá no teu trabalho você tem um patrão, ele é teu pai. Não é? É sim, mas eu tenho o dobro da idade dele, da Zamera. Ele está com autoridade sobre a tua cabeça, ele tem autoridade de pai, mais ou menos assim, no sentido de autoridade. Então, quando nós entendermos isso, quando a gente não tiver mais problema nenhum com autoridade, seja autoridade constituída do tipo presidentes, as casas legislativas, etc., a polícia, quando a gente não tiver mais problema nenhum mais com eles, quando você não olhar mais para uma polícia e se borrar todo de medo, desculpe a expressão, você vai estar resolvido, porque a polícia ali não está para te prejudicar, ela está com uma autoridade sobre você, ela é teu pai, entre aspas, então você tem que entender isso. Aí você diz, mas você está falando isso da tua boca. Não, vai lá em Malaquias, último capítulo, último livro, último capítulo e o último versículo do Antigo Testamento. O que diz lá? O último capítulo, último livro, último capítulo, último versículo, Malaquias 4 e 5. Malaquias 4 e 5, é o último, antes de Mateus. Fala assim: vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Está a palavra falando isso, irmãos? Então nós temos que ter o nosso coração voltado para os nossos pais e os nossos filhos, reconciliados. Para quê? Para que isso não seja como a última palavra que fala aqui, maldição. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. Sintomático isso, né? Mas isso é bem verdade. Então, em Hebreus 4, 14 e 16, é onde eu já citei, mas eu vou ler o texto. Hebreus 4, 14 a 16. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Do que ele está falando aqui? Do Pai. É para nós chegarmos ao trono da graça. O que significa esse trono da graça? Significa o lugar onde está o Pai. Depois daquele véu, depois daquele último véu chamado véu da vida, é quando nós chegaremos finalmente à presença de Deus. E não teremos problema nenhum mais em ver Deus como Pai. Não veremos mais aquele Deus nervoso, aquele Deus com os nervos à flor da pele, prontinho para te dar uma cajadada na cabeça. Lembram? Muitos daqui que vieram da tradição católica, a tendência nossa, eu nunca fui, mas eu entendo como é que era, a tradição era pensar sempre em Deus como um Deus irado, um Deus que castiga, um Deus que pune,
Um Deus que... Isso é atentar contra a natureza de Deus. Isso é até uma blasfêmia contra Deus. Porque a própria Bíblia fala, Deus, Ele é bom. E Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então Deus, Ele não está aí a fim de castigar a gente. Quem vai castigar no final somos nós. Então uma coisa que só para finalizar, que costumava, antigamente quando falava assim, né, em outras, ia evangelizar alguém, daí a pessoa dizia assim, não, eu tenho minha religião, todos os caminhos levam a Deus. Aí eu não concordava com isso. Eu não concordava, porque achava estranho isso. Não, todos os caminhos não levam a Deus. Só que hoje eu entendo, realmente, eles estavam certos. Todos os caminhos levam a Deus. Quando? Julgamento. No dia do julgamento, todos estarão lá. Todos os caminhos, seja a religião que for, o caminho que era, a pessoa não tinha religião, era ateu, todas as pessoas um dia estarão frente a Ele. Então todos os caminhos levaram a Deus. Agora só tem um único caminho que leva ao Pai. Ao Pai é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Pedir que os irmãos venham à frente. Pedir o pastor aqui para assumir. A pastora, assume aqui. Tirar esse? Ok. Amém. Cheguemos aqui, irmãos. Cheguemos, como fala ali o texto, cheguemos com confiança. Não cheguem com medo. Aprendamos a chegar perante a face de Deus, perante a presença de Deus, com confiança. Foi Ele que falou isso. Isso não é religião. Não estou propondo uma religião, não estou propondo uma filosofia. Estou propondo que nós cheguemos ao Pai. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus,